Quero convidar então vocês a abrirem as suas Bíblias, ou o aplicativo da Bíblia, que eu sei que é mais prático. No livro de João, Novo Testamento, capítulo 10. Ô Zé, obrigado. Ó, já tem até lá para mim. Obrigado, gente. O pessoal tá... O Pro Presenter aí tá fera hoje, hein? Tá aqui já? Não está aqui ainda, mas já tá lá. Melhor equipe que tem são vocês. Obrigado. Melhor equipe de Pro Presenter é a que a gente tem. Como eu digo, o melhor hub da região metropolitana da Brasa é o que eu lidero, porque só tem ele. Não temos outro. Só tem esse hub na Brasa da região metropolitana. Então eu posso dizer isso. Quando tiver mais de um, aí eu já não posso mais dizer que é o melhor. Enfim, João, capítulo 10, versículos de 1 a 15, diz o seguinte, vou ler ali. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra, vamos olhar aqui, que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobre outro lugar, é ladrão e assaltante. Vamos adiante. Próximo. Isso, gurizada, não me deixa mal aqui. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Nós vamos até os 5, tá? Próximo. É que é digital, né? Digital tem os 5 segundos aquele, né? 3? Aí, o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. 4. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. 5º e último. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Obrigado, pessoal. Vocês são demais. Eu sei, eu peguei vocês no susto. Então, tem uma parte minha aí. Este versículo, esses 5 versículos, essa perícope, esse pequeno texto, é dito pelo próprio Jesus. E quando ele está falando sobre isso, ele está ensinando sobre isso, ele está ensinando uma multidão de pessoas e os seus discípulos estão junto a ele. E os discípulos, assim como aquela multidão, não conseguem compreender direito. E mais adiante ele vai explicar alguns significados que tem ali. E aqui também, nessa passagem mais à frente, é que vai ter aquele célebre versículo que vai dizer o seguinte, eu vou ler ele para que eu não erre, que diz o seguinte, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou vida em abundância, como algumas versões têm. Então é nesse texto que está tendo isso e está tendo uma explicação lá embaixo. Bom, queridos, vocês já sabem, eu sou professor, a minha didática ela é um pouquinho diferente às vezes. Então assim, continuem comigo, porque nós temos 3 pontos para tratar, e a que eu gostaria de tratar com vocês hoje é qual é a voz que vocês estão ouvindo. No texto, nós lemos que Jesus disse que a ovelha, ela não segue quem ela não conhece, porque se ela não conhece a voz, ela não segue. Ela só segue a voz que ela conhece. Então, a primeira coisa que eu gostaria de tratar é que voz você tem ouvido falar sobre você. Existem várias, existem inúmeras vozes, que falam. Qual você tem ouvido? Qual você tem se prestado a ouvir, a permitir que ela entre na sua mente, no seu coração, que ela faça um processo de mudança, de metanoia na sua mente, ela estabeleça conceitos na sua mente e ela crie sentimentos em você. Qual? Existem várias.
Eu coloquei algumas aqui que, tanto nos alunos que eu tenho, que eu vejo, que eu dou aula, e eu estou falando de Fundamental 2, ou seja, até o 9º ano. Tá? Estou falando de 12 anos, 11 anos, até ali, perto dos 15 anos de idade. Eu vejo muito algumas dessas vozes, e eu tenho certeza absoluta que, ao avançar da idade, elas continuam ecoando nos ouvidos. Então, vozes como o bullying. Na época que é interessante, porque na época que eu era... Nossa, estou dando uma de velho agora, assim, pra caramba. Bah, eu tenho 33 e eu estou dando uma de velho. Mas, enfim, quando eu era criança, melhorou. Quando eu era criança, estava na escola, eu era, né, mais gordinho do que eu sou hoje. Porque eu era assim, eu era uma batatinha, com os palitos cravadinhos, assim, os bracinhos, as pernas sequinhas, assim. Cabelo rapado, porque o meu pai rapava o cabelo, e a coisa mais legal do mundo era rapar o cabelo, porque o pai rapava o cabelo. Então eu tinha um cabelo rapado assim, e aí o cabelo ficava meio grande, às vezes assim, ficava aquela cachopinha. Então, como meu sobrenome é Clovan, eu fui apelidado de Capitão Caverna, por causa da aparência, Close-Up, Kilovac, Rayovac, várias coisas assim. E eu não tinha entendimento na época que aquilo era bullying, até nem se falava, né? Ah, isso é bullying, né? Foi um termo que foi alguns anos para frente. Mas coisas que falam sobre o teu cabelo, coisas que falam sobre a tua aparência, coisas que falam sobre a pigmentação que existe na tua pele, coisas que falam sobre o teu peso. Será que essas vozes, elas ecoam dentro da tua mente, do teu coração, e elas guardam um lugar lá? Será que quando essas vozes, tu ouve elas, tu identifica e diz, é verdade, eu sou assim? Tu realmente conhece essas vozes? Elas realmente estão tendo uma morada no teu coração? Será que os sentimentos de depressão que têm devastado a nossa sociedade, principalmente na adolescência e juventude, na última década, falando inúmeras coisas que são mentiras, tem encontrado realmente moradia no teu coração e na tua mente? Tu tem ouvido isso e tu tem acreditado nisso? Talvez o sofrimento, principalmente porque nós estamos num 2º ano de pandemia, e até então a nossa geração e a geração passada não tinham visto ainda, presenciado, nada tão devastador assim. Talvez, se a gente conversar com o vô, ele se lembra da Segunda Guerra Mundial. Talvez, se nós olharmos um pouquinho para a história, olharmos lá para Pripyat, 34 anos atrás, nós lembremos do acidente de Chernobyl e como foi devastada uma população em uma cidade. E hoje nós passamos por um mundo em pandemia e inúmeras pessoas estão morrendo e trazendo tristeza e sofrimento. E não é errado, porque se nós perdemos alguém que nós gostamos, logicamente nós vamos sofrer. Se nós perdemos alguém que nós não temos contato algum, nós até podemos, nossa, que pena, né? Uma vida foi perdida, mas isso não vai afetar a nossa vida. Mas será que essa tristeza, ela tem ocupado tal ponto no nosso coração, que nós não consigamos entender que em algum momento na vida nós também vamos morrer? Ou seja, não é um fatalismo, mas é uma realidade. Será que nós temos entrado nesse pânico social e acreditado que isso é uma coisa tão absurda? E eu não estou querendo dizer que a pandemia é uma coisa normal e que tudo bem. Mas nós estamos sendo controlados por isso, por essa tristeza, por esse pânico que tem entrado na nossa mente e criado inúmeras coisas, inclusive desesperança? Será que a dor, a amargura, a arrogância? Eu deixei uma frase escrita aqui que eu ouvi muitas vezes essa frase e eu costumo dizer que é verdade. Tanto a frase quanto a resposta. Várias pessoas que eu já conversei, e quando a gente está falando em algum tipo de situação dessa, ou um problema que for, a pessoa normalmente diz assim, ó, bah, Rafael,
mas tu não conhece a minha história. Da minha esposa eu conheço, do Felipe eu conheço, porque já são 10 anos andando junto, então a gente até brinca que é uma droga, porque a gente já tem intimidade, então eu entro na casa dele, eu abro geladeira, faço essas coisas, então já criou um ambiente. Então, ou seja, algumas pessoas eu conheço a história, mas a maioria das pessoas que conversam comigo, não. E eu digo, realmente, eu não conheço a tua história, mas eu conheço a minha. E eu sei tudo o que Deus fez na minha história. E eu sei que se Ele fez na minha história, Ele não muda. E se Ele não muda, Ele pode fazer o que é preciso na tua história também. Então, qual voz realmente você tem ouvido? Porque se o texto diz que, vamos lá, o texto diz o seguinte: as ovelhas seguem qualquer voz? Não. O texto diz que ela segue a voz do pastor porque ela conhece a voz. E ela não segue estranhos porque ela não conhece estranhos. Logicamente, se eu acredito em uma voz, se eu transformo a minha vida, se eu crio conceitos, se eu mudo o meu pensar, é porque aquela voz que eu acredito, ela se tornou conhecida para mim a ponto de me afetar. Davi fala nos Salmos que um abismo chama outro abismo, e ele está falando de uma situação de crise. Só que se Davi está falando sobre isso, ele reconhece um conceito. Se numa situação de crise, um abismo chama outro, ou seja, parece que quando a gente está num problema, principalmente assim, nós estamos numa crise financeira, aí estraga o carro, dá um problema na casa, falta não sei o quê, um abismo chama outro abismo, e aí a gente começa a entrar naquele pânico, naquele desespero. Pô, se um abismo chama outro abismo, então eu vou entrar num abismo bom. Como assim? Eu vou me dedicar, então, a ler a palavra, a orar, a ter um relacionamento profundo com Deus, porque este abismo vai chamar a outro, e eu vou começar a ter presença de Deus na minha vida. Isso é um conceito. Eu atraio, eu presto atenção, eu me ligo. É que nem a história que eu comentei com alunos. Hoje em dia a gente não vê mais a Kombi, mas antigamente tinha a Kombi da Elma Chips, que levava o salgadinho para os mercados. E aí uma vez eu falei sobre isso, eu disse assim, cara, quando eu vi um dia, eu disse, uma Kombi da Elma Chips. E naquela semana eu só enxergava a Kombi da Elma Chips. Ou quando, eu queria muito comprar um carro. Nossa, quero aquele carro. Aí tu olha na rua, o meu carro. Só parece que só passa aquele carro. Não é isso, é que tu acaba condicionando a tua mente a um desejo que tu tem, e aí sempre passou a mesma quantidade de carro na rua, mas tu não prestou atenção porque tu não voltou a tua atenção a isso. Então é isso que Davi está querendo explicar. Se eu estou em crise, se eu estou em problema, eu presto tanto atenção nisso, eu me dedico tanto a isso, que eu atraio mais problemas. Eu consigo só prestar atenção nas dificuldades que estão acontecendo. Então, se eu reverter isso, eu não vou começar mais a me dedicar a me preocupar ao problema, mas sim a entender que, olha Deus, essa situação aqui aconteceu, mas o Senhor me livrou. Que bom. Graças ao Senhor. Né? Não, fica complicado, às vezes a gente diz, né? Deus, graças a Deus, né? Passei por isso hoje até. Estava saindo para extorquir o Davi de novo, né? Que a gente já falou aqui, né? Que o Davi, nós nos mudamos, e aí o Davi ajudou na mudança, e aí deu um problema lá que eu acabei furando uma parede. Gente, a parede tem 3 metros. O cano d'água tem 25 milímetros. É um pouco mais grosso que o meu dedo. Eu acertei o meio do cano d'água. Magnífico, eu consegui. 3 metros de parede, eu furei o meio do cano d'água. A bucha estava presinha no cano. Quebrei a parede, estava lá presinha no cano. Eu disse, esse armário é grande, né? Eu e a Evelyn em casa, vou quebrar a guria, ainda mais que tem ali e tudo mais. Vou chamar o Davi. Davi, prontamente, vou sair para buscar o Davi. Simplesmente o carro, no meio da rua, na subida de uma lomba, parou e não pegava mais. E eu assim, Senhor da glória,
bem hoje, está quase chovendo, 7 da manhã. E agora? Tá, vou ligar o alerta. Vou ligar para fulano. Ele acordou? Não. Vou ligar para o outro. Acordou? Não. Eu disse, pai, agora o que eu faço? Não tem o que fazer. Tentei empurrar o carro para frente, mas eu estou em cima de uma lomba, não consegui empurrar. Voltei para dentro do carro e fiquei pensando, Deus, eu vou fazer o quê? Para quem eu podia recorrer, pedir ajuda, não tem. Me ajuda, me dá uma solução, porque assim, no problema eu já estou. Resolver eu não consigo. Como é que eu faço? Aí eu parei e eu só vi uma voz assim, engata a ré e deixa o carro correr. Engatei a ré. Aí eu pensei, mas a lomba é muito pequena. É uma inclinação pequena, cara, não vai dar embalo suficiente. Aí eu escutei de novo, engata a ré e deixa o carro correr. Tá. Pegou no tranco. Inviável, completamente. O carro deu 2 viradas de roda, eu soltei, pegou o carro. Eu disse, Deus, valeu. É tu, não fui eu. Não é o carro. Eu sei que essas 2 viradas de roda aí não pega. Valeu. Em outros momentos, eu teria saído do carro, ia estar bravo, chutava a roda. Mas que droga, olha aí, eu quero ir fazer trabalho, quero arrumar os troços, porque está dando problema, porque já furei o cano. Qual voz eu decidi ouvir? Se eu escuto, então, as vozes, todas essas, eu estou ouvindo, como no versículo 10, que nós não lemos ainda, a voz do ladrão, e não a voz do bom pastor. E se nós ouvimos a voz do ladrão, e nós reconhecemos a voz do ladrão, é um problema. E eu não quero falar isso para você no sentido seguinte, pecador, cretino, está fazendo errado. Não. Satanás é sutil. Eu costumo dizer, a Evelyn sabe bem disso, que todos os meus exemplos ela já ouviu inúmeras vezes, e vai ouvir várias outras inúmeras vezes, né? Que Satanás não é aquele bicho gigante, tipo o Hellboy do filme, com um rabo de flecha, um tridente na mão, chifre, aquela coisa absurda. Não, Satanás. Quem é aqui que não gosta de chocolate? Levanta a mão aí. Vamos orar para tu te libertar no final do culto, amado. Fora tu, meu amado, praticamente todo mundo gosta. Então esse exemplo não vai caber para ti, mas tu vai entender a lógica do meu exemplo. Nós já tivemos um papo mais profundo que esse. Satanás é igual uma barra de chocolate. O pecado é assim. O pecado não chega na tua cara dizendo assim, canalha, tu não presta. Não. Muito pelo contrário. Não, tu merece. Tu merece. Bem assim, tu é trabalhador, capaz, isso aí é só um prazerzinho. É só uma mentirinha. É só um inutilzinho, mas assim, tu não dá bola, porque tu é mesmo. Teu pai e a tua mãe já te tratavam como um inútil sempre, então na realidade é só tu aceitar, porque se tu aceitar é mais fácil. Parar de lutar contra isso é melhor. Porque tu está lutando contra isso e não está resolvendo nada. Aceita que dói menos. Então, eu e você ouvimos a voz de Satanás e começamos a nos acostumar com essa voz. A voz do ladrão. A voz do enviado de Satanás. E nós começamos a acreditar nela e reconhecê-la. E começamos a criar uma filosofia e ouvir filosofias e na nossa mente nós identificamos isso como, não, tudo bem. Positivo, tranquilo, beleza, é isso aí. Não dá nada. Então, o segundo ponto. Quem são os estranhos? Quem são essas vozes? Nós já até falamos um pouquinho sobre isso. Ladrões e assaltantes. Aqueles primeiros que não entram pela porta, que o texto diz no versículo 1, que ele deixa muito claro, ele não entra pela porta.
E no final ele explica a simbologia do porquê a porta. Ele diz ladrão e assaltante, aquele que pula o aprisco, que entra por qualquer outro lugar do aprisco, menos pelo lugar correto. Como que eu entro em algum lugar? Pela porta. Se eu não entro pela porta, eu estou entrando pelo lugar errado. E esses que não entram pela porta, que estão entrando pelo lugar errado, que ele está dizendo, justamente por quê? Porque eles não têm autoridade diante de Deus para poder entrar pela porta. Quem são? Pessoas, influências, lideranças, amizades, filosofias. Tudo isso. Principalmente filosofias na nossa atualidade. Uma das coisas que eu tenho ouvido, uma das maiores mentiras que eu tenho ouvido na atualidade, que eu tenho ouvido na atualidade e que, infelizmente, por ser contada várias vezes e de uma forma bonita, as pessoas têm acreditado. E a maior mentira é que, não, o amor, a gente não ama pessoas. O amor, ele é aberto. O amor é se tu está bem e eu estou bem, não interessa a forma, é o que importa. Se tu te sente bem assim, se tu está bem dessa forma, se tu fazendo aquilo está bem, é isso que importa. Isso é uma filosofia que vem sido, desde a Idade Média evoluída, ela deriva do humanismo, e sim, eu sou professor de história, e eu tenho que me segurar para não ficar dando um monte de referência e cansar vocês. Só que isso é uma artimanha de Satanás. Porque o amor tem um padrão. Jesus. Esse é o padrão. Querido, mas olha só, essas histórias aí que vocês falam, está errado. Porque na Bíblia, Jesus era amor, Jesus perdoava. Uma coisa que eu quero que vocês escutem de mim hoje, pelo menos esse peso eu sei que Deus não vai me cobrar. Quando nós lemos a Bíblia, de Gênesis, até Judas, fora Apocalipse, todos os relatos que tiveram na Bíblia, fora Apocalipse, Jesus se manifestou nessa terra como um padrão para que nós o seguíssemos e o copiássemos. Então, a forma como ele viveu é a forma como nós devemos viver. Aquele Jesus que está lá é um modelo, porque a essência de Jesus, 100% como ele está em Apocalipse. Então, dá uma lidinha em Apocalipse, que não é o livro absurdamente como se... porque o fim do mundo... Não, é a revelação de Jesus Cristo. Está lá, primeiro versículo. Lê ele com seriedade, pedindo para Deus te revelar. Vai te mostrar quem é Jesus. Jesus é amor, mas também é justiça. Ele não vai contra a sua palavra, ele não vai contra o seu padrão. Não existe meio termo. Todas as vezes que ele se direcionou era sim ou não. Não existe meio termo. Então, existem inúmeras influências, lideranças, filosofias, que vão chegar para ti e vão dizer, mas capaz, isso daí não, isso aí é antiquado. Eu ouvi, infelizmente, essa semana. Não, mas isso aí é um modelo antigo que se pensava, hoje em dia não é mais assim. Continua sendo. Não, a gente não pode mais ser quadrado desse jeito. Bom, eu sigo uma palavra que ela é imutável. Ela não é quadrada. Ela me dá um padrão de vida saudável. Diferente. Segunda coisa, quem são esses ladrões? Servos de Satanás. Rafa, mas é meio duro. É. Infelizmente é. Quem está no Hub sabe que eu sou pior do que eu estou falando aqui. Né? O pessoal do Hub sabe que eu tô light hoje, né? Estou até fazendo o povo rir, estou contando piada. No Hub eu nem conto piada. Nem sou engraçado. Como é que nós temos essa base que são servos de Satanás em Mateus capítulo 6, versículos 24? Coloca aqui para mim, por favor. Obrigado. Vamos lá. Acompanhem comigo. Mateus 6, 24.
Ninguém pode servir a dois senhores. Bom, a gente já podia parar aí. Mas vamos lá. Pois odiará um e amará outro. Ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ok? Aí. Se eu sou cristão, ou se eu digo que eu sou cristão, ou se eu amo a Deus, eu preciso agradar a Deus. Não, mas é que a Bíblia não é bem assim. É. Então, quem não, as vozes que, aquilo que, tem falado ao teu ouvido, e ela não tem um padrão bíblico, são enviados de Satanás. Ai, mas o cara é tão legal, ai, mas a guria é tão bacana. Ela serve a outro senhor. E agrada a ele. Porque ela agrada a ele, porque o que ela está fazendo, o que ele está fazendo, está de acordo com o que o seu senhor gosta. Então ela está agradando. E quando eu não estou dando ouvido ao meu senhor, ao meu pastor, mas eu estou dando ouvido a ele, eu estou desagradando ao meu senhor, trazendo tristeza a ele. Quem são meus relacionamentos e influências? A quem eu escuto? Ah, meu pai é chato, minha mãe é chata. Ah, mas o chefe, ele é ruim. São lideranças. Se eu não consigo aprender a me submeter, e submeter não é anular, gente. Nós já tratamos isso nos hubs, e por isso que é bom a gente estar nos hubs, porque a gente tratou isso. Quando eu me submeto, eu entendo que eu estou debaixo de uma missão. Ok? Então, assim, se eu estou trabalhando numa empresa, e eu não concordo com a missão, visão, valores, com o que aquela empresa faz, eu faço o seguinte, eu procuro emprego em outro lugar, eu peço a minha demissão e eu vou para outra empresa. Porque eu não concordo com aquilo. Então, se eu não tenho problema de estar com aquela empresa, eu preciso aprender a conviver com aquela liderança. Se eu acho que o meu pai e minha mãe são ruins, eu preciso aprender a honrá-los mesmo assim. Por quê? Porque a obediência, ela gera um fruto fenomenal na vida de cada um de nós. Eu já passei por um monte de coisa na minha vida, gente. A minha vida dá uma história legal. Passei por muita coisa ruim porque eu decidi obedecer. Passei por bastante humilhação na minha vida. Fui cabeçudo um monte de vezes também. Passei um monte de perrengue por causa disso também, que eu fui cabeçudo. Mas todas as vezes que eu tive uma palavra de Deus, eu obedeci. Não foi fácil. Hoje, há poucos anos, eu tenho colhido inúmeros frutos que eu tenho até vergonha. Porque eu olho e digo assim, Senhor, eu não sou merecedor, não deveria estar ganhando isso. Não deveria ter isso, não poderia o Senhor estar fazendo isso na minha vida. Quem sou eu para o Senhor fazer isso na minha vida? E aí vem o Espírito Santo e mostra, não, isso aí são frutos do que tu plantou lá atrás. Não adianta tu não querer, são frutos teus. Tu está recolhendo eles agora. Então, se você não consegue se submeter a alguém que exerce uma liderança sobre você, para primeiro momento, não consigo. Bom, então tu não consegue te submeter a Deus. Porque se eu olho para o pastor Maurílio, ai, mas o pastor Maurílio é chato, cara. Ai, mas o pastor Maurílio, ele fala devagar. Ai, mas o pastor Maurílio, ele tem um tique com a perna e aquilo me irrita. Não dá. Não, ó, pastor Maurílio, não tem como andar com o senhor, eu vou andar com o Jonatas, tá? Não dá, não tem como. Mas Deus não mandou eu fazer isso. Deus mandou eu ficar ali. Ah, mas me incomoda. Não interessa. Obedeça. Tu vai ver a consequência que isso traz na tua vida. Deixa eu dar um resumo, um testemunho rápido para vocês, tá? Pode deixar, Jonas. Quem conhece aqui a Evelyn, a minha esposa, levanta a mãozinha aí. Nossa, bastante gente. Quando eu disse, pastor, quem me conhece, 3 pessoas levantaram a mão. O senhor vê, né? Como é que eu estou. Bom,
A Evelyn, ela é filha do pastor Gilmar. O pastor Gilmar trabalhou muitos anos na Luz e Vida. Talvez vocês já devam ter conhecido o pastor Gilmar quando vocês foram na Luz e Vida, tá? E aí o que acontece? Eu passei muitos anos da minha vida, junto com ela, na mesma congregação, na mesma igreja que o pastor Gilmar. Ele foi meu pastor por muitos anos. Ele ainda é pastor na minha vida, mas não é o meu pastor principal hoje. O pastor Gilmar, o que ele fez? Teve o entendimento de Deus e foi para uma igreja. O que nós fizemos? Deus nos mandou vir para cá. E ele feliz da vida, não, porque nós vamos lá, não sei o quê, papapá, eu digo, bênção, Gil. Mas Deus não mandou a gente ir. E aí aquele homem parou assim, começou a ficar meio branco. Não, Rafa, então, se Deus não falou contigo, amém. Faz o que Deus falou contigo. E pensa eu tendo quase um ataque cardíaco. Como é que eu vou dizer para o homem? Porque eu estou indo para uma igreja grande, cara, e ele está numa igrejinha pequenininha, ele precisa de ministro de louvor, na época eu ainda era ministro de louvor. Precisa de ministro de louvor, precisa de gente para ajudar, eu vou estar numa igreja grande, ele precisa muito mais de mim. Tá bom, Deus. Aí tá, viemos para cá, passamos um tempo aqui, aí Deus mandou a gente voltar. Tá bom, voltamos. Aí ele não estava liderando a igreja, estava como pastor auxiliar, nós fomos para aquele ministério, deu alguns meses, ele saiu do ministério e foi ser pastor principal, numa congregação menor ainda do que era aquela. Novamente, ele feliz da vida, porque a outra irmã da Evelyn, quem não sabe, a Evelyn tem uma irmã, tá? Casada também, todo mundo reunido, e eu e ela assim, mas Deus não falou para a gente sair. A mesma coisa aconteceu de novo. Foram para a congregação e nós continuamos ali. Passou-se 2 meses, Deus falou conosco, tá? Fomos com a congregação. Maravilha, estamos lá, estamos ajudando, vamos bênção, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquele outro. Passaram-se 6 meses, né? 6, 7 meses. Deus disse assim, agora é um tempo de romper na tua vida. Quer ficar? Pode ficar. Não vai ser pecado, não vai ter problema. Mas eu tenho algumas coisas que eu preciso trabalhar na vida de vocês, e o lugar de vocês não é aqui. O lugar de vocês é na brasa. Escolha o que tu quer. Não tem problema nenhum em ficar. Não é pecado, não é maldição, nem nada. Mas se tu quiser aquilo que eu quero fazer para ti, tu tem que ir para a brasa. Poxa, eu estou há 6 meses, cara, 6 meses aqui. Eu vou deixar o homem sem quase nenhum obreiro na igreja agora. Ô Gil, podemos conversar? E aí deu aquele silêncio no telefone. Pode ser hoje? Eu passo aí. Aí ele chegou, eu aqui assim, né? E ele, tu vai sair, né? Vamos, Gil. Eu sabia, quando você estava lá naquela conferência, naquele negócio, você estava envolvido com gente grande. Eu sabia, o lugar de vocês não era aqui. Deus já estava falando no meu coração. Mas eu não queria, eu queria os filhos aqui comigo, né? Eu disse, Gil, eu não queria te deixar aqui empenhado. Mas eu orei a Deus assim, eu disse, Senhor, então traz alguém para eu capacitar, para deixar lá para o Gil. E aí foi interessante que Deus falou assim para mim, não, eu não vou levar ninguém para te capacitar. Porque se tu capacitar alguém, ele vai ter a tua visão. E quando tu sair, ele vai sair contigo. Eu vou mandar obreiros para ele capacitar. Tá bom, Senhor. E aí eu resolvi, então, obedecer e sair. Foi agradável passar por isso? Não. Nem um pouco. Principalmente pela minha sogra, que é bem mais sanguínea que meu sogro, que ela não ficou nem um pouco feliz. Mas ela é cristã, ela entendeu. Só levou, eu acho que uns 15 dias, assim, para ela conseguir falar comigo de novo, normal. Mas o porquê isso, gente? Hoje, eu colho frutos disso. Eu passo por alguns perrengues, mas colho fruto disso. Porque eu decidi obedecer. E eu sei que algumas coisas Deus permite acontecer na minha vida, porque eu decidi obedecer pessoas terrenas. E eu decidi ouvir as pessoas certas. Então, quem são essas lideranças que eu decido ouvir? São pessoas sérias?
são gente que Deus colocou no meu caminho? Ou são pessoas que eu acho que vão ser boas para mim e que na realidade são esses enviados de Satanás para destruir a minha vida? E aí, chegando então no último ponto, pessoal, para que eu não avance demais, nós falamos 2 pontos sobre essas vozes. Mas tem uma voz, que é a voz que nós devemos ouvir. E seguindo aqui o texto, diz o seguinte: Jesus usou essa comparação lá no versículo 6, mas eles não compreenderam o que estava lhes falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Por isso que quem não entra pela porta, ele diz que é o ladrão, que é qualquer coisa. Por quê? Porque se ele é a porta e não entrou por ele, não é por essência a verdade. Existem todos os outros significados referentes à salvação que estão colocados aqui, mas eu não quero aprofundar nisso, tá? Então, mas existem. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para matar, roubar, destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Que voz eu devo ouvir? A voz do bom pastor. Eu comentando na escola, graças a Deus eu disse que para entrar aqui na escola a gente não tinha que fazer exame psicológico, né? Porque eu disse assim, imagina a psicóloga dizer assim, querido, você ouve vozes? Como é que eu respondo isso? Olha, e agora? Como é que eu digo? Se eu digo que eu ouço, vai ficar complicado, né? Mas se eu disser que eu não ouço, eu vou estar mentindo. E agora, como é que eu vou fazer? Graças a Deus não precisou fazer isso. Mas como eu escuto essa voz? Essa voz, ela pode ser ouvida de 3 formas. E as 3 formas são complementares, elas são necessárias. Bíblia, oração, intimidade. A Bíblia me permite conhecer a Deus. Lendo a palavra, eu conheço a Deus. Conhecendo a Deus, eu crio intimidade. No Antigo Testamento, existe, quando vocês lerem ali, vai falar assim, porque o homem conheceu a sua mulher. Sim, é relação sexual. É isso que estava querendo dizer. É o mais íntimo possível de um relacionamento. Quando existe essa palavra conhecer, está significando ir no mais profundo de uma intimidade de um relacionamento. Então, quando nós falamos ler a Bíblia, significa conhecer a Deus. Ou seja, me esmerar para ir ao mais profundo do conhecimento que eu posso chegar dele. Por que eu não posso só ler a Bíblia e só estudar teologicamente? Já uma dica, Brasa College, espero vocês lá. Básico de teologia, espero vocês lá conhecer o Senhor Jesus, tá? Por que eu não me baseio só por isso? Porque eu posso me perder em toda a literatura e me tornar alguém completamente cético. Por isso que é necessária a oração, porque a oração ela é a conversa que propõe a cada dia aprofundamento no relacionamento com Deus. Então, quando eu leio a palavra e eu me dedico em oração, eu escuto resposta, eu escuto revelação da palavra, revelação de Deus. E aí aquele conhecimento, ele começa a se tornar base, ele começa a se tornar sólido. E aí quando começam a vir vozes, não, mas isso aí não faz sentido. Não, nem vou te ouvir. E aí isso estrutura a nossa vida. E a intimidade é o nível que eu não gosto de falar de nível, porque é complicado, porque tipo assim, o pastor Maurílio tem um nível em Deus, eu tenho outro nível em Deus. Relacionamento não tem nível, né?
tem algumas etapas, tem algumas fases, tem alguns momentos. Nós podemos estar mais profundos, menos profundos, né? Mas a intimidade é aonde eu consigo chegar no meu relacionamento, ou seja, o resultado da leitura da palavra e da oração. O quanto eu me dedico a isso, em conhecer a Deus, e o quanto eu desejo por isso. Porque não adianta de nada ficar o dia inteiro lendo a Bíblia, mas, cara, eu estou lendo porque o cara disse que tinha que ler, né? Porque assim, na vontade, eu queria estar jogando Free Fire. Vai jogar Free Fire, então. Não adianta tu estar ali. Eu sei que, né? Não, cara. Então faz um tempo que tu vai querer estar. Porque isso vai te trazer vontade de fazer isso. A palavra de Deus, o relacionamento com Deus, ele entra e traz transformação para a gente. Então eu quero finalizar e quero te dizer o seguinte. Não precisa levantar a mão, tá? Se algum de vocês aqui, e eu acredito que sim, identificou vozes que está ouvindo, que não são a voz do bom pastor, nós queremos orar por você essa noite. Nós não podemos aceitar que você vai ouvir essa palavra essa noite, e nós não vamos orar por você, para que no seu coração, assim como essa palavra, e assim como a certeza do Espírito Santo, mas nós queremos orar e consolidar isso na sua vida, firmar isso na sua vida. Então, se você ouviu vozes que não são a voz do bom pastor que te promete vida abundante, eu quero te convidar a vir aqui na frente para que a gente possa orar por você. O grupo de louvor pode subir para que a gente esteja em adoração ao Senhor. Mas também tem um outro apelo que eu quero fazer também essa noite. Se você não conhece esse Jesus, você não conhece esse bom pastor que a gente falou, mas enquanto eu estava aqui falando, uma coisa estranha acontecia, parecia que dava um nervoso, parecia que era contigo que a gente estava falando, um calor, um formigamento, uma coisa, uma sensação estranha. Quero te dizer que o Espírito Santo, que ele convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, ele estava aí falando contigo. Ele está aí tocando na portinha do teu coração, porque o Senhor Jesus, ele quer entrar na tua vida. E a melhor coisa que tu pode fazer é se tornar esse crente louco que a gente é. Na minha adolescência, lá com meus 14 anos de idade, com 15, eu disse não, a minha irmã, com esses negócios de igreja, não. Ela tudo bem, mas eu não sou idiota a esse ponto. Bah. Eu era mais duro que essa pedra aqui. Não. Se ela acha que vai me enganar, não vai. Aí Deus tirou a passagem do marido dela para Camboriú. E ele disse assim, cara, se tu não for do meu lugar, ela não pode ir. Eu disse, pá, ganhei 5 dias em Santa Catarina, tudo de graça. Inclusive fui no Beto Carreiro. 15 anos. Bombou, né? Fui pro Beto Carreiro. Passei no parque, isso, aquilo, aquele outro, não sei o quê, para. Chegamos em casa, no terceiro dia de viagem. Ela sentada na cama assim, ela disse, Rafa, eu estou preocupada. Por quê? Se Jesus voltar hoje, o pai e a mãe vão para o inferno. Porque ela já tinha desistido de mim. Ela disse, não, ela não queria mais me evangelizar. Porque ela tinha tentado e não tinha conseguido. Ela disse, não, o pai e a mãe vão para o inferno. Eu disse, mas por quê? Eles não têm Jesus no coração, eles não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Então, se eles morrerem, Jesus voltar, eles vão para o inferno. Só que sabe o que foi interessante? Quando ela falou isso, meu coração começou a se angustiar. Porque eu parei para pensar que se o meu pai e a minha mãe fossem para o inferno, eu ia também. Porque eu estava na mesma situação que eles. E eu comecei a chorar.
E ela em pânico, porque eu estava aceitando sozinho a Jesus, ela disse, por que tu está chorando? Eu disse, porque se eles vão para o inferno, eu vou também. Ela disse, tu não quer ir para o inferno? Eu disse, não, eu quero ter uma vida com Jesus, então. E aí ela fez ali naquele quarto a oração e eu aceitei a Jesus. Não foi fácil. Passei um monte de dificuldade na vida. Mas não me arrependo em nenhum momento. Virei esses crentes loucos. E hoje eu quero te convidar. Não é uma idiotice. Não é uma coisa ruim. Alguém gritou aí, é muito bom. Grita de novo. É verdade. A tua vida não vai ficar mais fácil. Não. Mas a tua vida vai ter uma grande diferença. Tu vai poder fazer que nem eu fiz no carro hoje. Deus, eu não sei o que fazer. E aí sabe o que ele vai fazer? Ô meu filho, faz tal coisa que vai dar certo. Quando tu tiver dificuldades, Deus vai te ajudar a resolver. Porque Ele é um Pai que te ama. Então, queridos, pode ir aí, pessoal do louvor. Se você quer receber essa oração, porque você não aceita essas mentiras que esses enviados de Satanás, que essas vozes têm falado a você, que te enganaram, por favor, vem aqui na frente, nós queremos orar por você.